É realmente um grande prazer compartilhar um espaço com personalidades que dedicam as suas vidas profissionais e pessoais, na defesa intransigente dos direitos humanos em perspectiva universal. O momento de realização desse evento realmente é muito oportuno, porque nós vivemos no cenário da comunidade política internacional uma conjuntura de alguns retrocessos que são muito preocupantes. De fato, a ausência de uma regulação do mercado financeiro na escala internacional tem impactado na luta e na defesa dos direitos humanos. Do mesmo modo, a crise humanitária que hoje o mundo vive, por exemplo, em matéria de refugiados e migrações, as respostas que nós temos ouvido dos países centrais não têm sido respostas solidárias, compatíveis com os valores que a metade do século XX, no pós-guerra, nos deixou como legado. Essas crises humanitárias são crises graves e representam para nós indícios sérios de possibilidades de retrocessos nas conquistas civilizatórias dos direitos humanos. Mas são exatamente nesses momentos que nós temos o dever de saber aproveitar essas oportunidades de crise para impedir retrocessos e mais, para saber avançar. A doutrina da jurisdição universal é uma dessas grandes oportunidades. Ela, de fato, resulta de um esforço acumulado em décadas de formação de uma consciência sobre como prevenir, sobre como reprimir e como proteger vítimas de graves violações aos direitos humanos. O conceito de jurisdição universal estipula que todos os nossos estados possuam uma obrigação legal de buscar indivíduos perpetradores de graves violações aos direitos humanos. Essa obrigação, ela requer uma abordagem ativa dos nossos estados e da nossa sociedade civil organizada, para que, desse modo, consigamos que cada um desses responsáveis se vejam desestimulados no cometimento de novas e graves infrações aos direitos humanos. O fato é que, à exceção de alguns países, como por exemplo a Argentina, que é de fato um grande exemplo para nós de afirmação desses conceitos e desses princípios, alguns países têm sofrido restrições no seu exercício ou no seu reconhecimento nacional da proteção internacional das vítimas, e nós temos que saber evitar esses movimentos de retrocessos ou essas tentativas de restrições aos conceitos e afirmação da jurisdição universal dentro da esfera nacional. É verdade que a jurisdição universal, ela não é e nem deve ser vista como a única maneira de nós lidarmos contra os crimes contra a humanidade, ou de nós lidarmos na luta contra a impunidade em relação aos crimes internacionais. Ela não é e nem deve ser vista como um princípio isolado. Ela faz parte de um sistema mais amplo que tem por finalidade incrementar o efeito dessas medidas de repressão e protetivas aos direitos humanos. Ela deve ser vista, portanto, como mais um mecanismo que complementa as nossas jurisdições nacionais, que complementa as estratégias próprias para investigar e julgar os perpetradores de crimes internacionais e para, finalmente, proteger e reconhecer o direito à proteção judicial das vítimas. A propósito, é essencial que os nossos estados e as organizações internacionais invistam no aumento das suas capacidades nacionais para desenvolverem institucionalmente em seus estados todos os esforços necessários para garantir a plena cooperação e assistência jurídica para julgar esses crimes internacionais. Portanto, essa luta contra a impunidade, ela também deve envolver mecanismos nacionais, como o da cooperação jurídica internacional, como a integração dos nossos países em esferas de proteção dos direitos humanos, afirmando as políticas públicas
de proteção aos direitos humanos, como nós fazemos aqui no Mercosul, por meio da reunião de altas autoridades em direitos humanos do Mercosul. Nesses termos, defender a jurisdição universal como um princípio e um mecanismo legítimo na luta contra a impunidade também não significa para nós emitirmos um juízo acrítico sobre os seus limites. Isso importa para nós sabermos superar esses limites, articular as capacidades internas para que nós consigamos dar respostas mais eficazes no apontamento à não repetição dessas graves violações no futuro. Também defender a jurisdição universal, como alguns por vezes se preocupam, não significa defender de modo intransigente o direito penal como a única saída ou a única solução para a pacificação ou a resolução dos conflitos sociais. Auschwitz inaugurou para todos nós o nosso dever de memória. E o dever de memória consiste em repensar o nosso tempo, levando em conta a experiência da barbárie. A história da política demonstra que ela sempre vai recorrer aos campos de concentração e ao assassinato político. Walter Benjamin tinha claro que a política, para atingir os seus objetivos, ela sempre sacrifica uma parte da humanidade. Os nacionalismos, os fundamentalismos, tão em voga no presente em alguns dos nossos países, eles são necessariamente étnicos, recorrem a campos de concentração, à destruição do outro, para resolver o problema das minorias, para resolver problemas de divergência política ou de divergência religiosa. Nesses campos, a diferença não é tolerável, pois, afinal de contas, eles querem criar culturas que sejam culturas homogêneas. O dever de memória inaugurado pelo Holocausto significa a nossa obrigação de repensar tudo, repensar a política, repensar a ética, a ciência, o direito, a partir dessa experiência da barbárie. A história da barbárie, ela foi construída sobre as vítimas, sobre o sofrimento dos mais frágeis. O professor espanhol Reis Mate diz que a memória é muito incômoda, e fazendo aqui uma analogia de algum modo, nós podemos dizer que a jurisdição universal também incomoda muito. E incomoda porque ela leva a sério a memória. Ela cria as condições para a não repetição da barbárie, especialmente se ela for cada vez mais generalizada em nossas nações. E esse é um legado e é uma conquista que nós não podemos permitir que se perca no tempo. Afirmar de algum modo a jurisdição universal na nossa região e fazê-la aqui, na Argentina, na terra da luta contra a impunidade, na terra da afirmação dos direitos humanos, que contamina positivamente toda a nossa região, para nós é uma grande oportunidade, é uma grande satisfação. De algum modo, para nós, é uma grande forma também de preservar o seu legado, Baltazar. Muito obrigado.